Deus, e hoje nós iremos fazer a segunda parte da nossa série. Primeiro nós falamos na parte passada sobre os calçados do Evangelho da Paz. E hoje nós iremos falar sobre um tema eletrizante que é a espada do Espírito. Então se preparem. Nosso texto base está em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos abordar esse tema, a espada do Espírito. A espada, nós sabemos que é um instrumento usado desde a antiguidade, desde os tempos medievais, desde os tempos primórdios, e ela serve não só apenas como defesa, mas também como contra-ataque, um contra-ataque pessoal. Essa é a função de uma espada. Então, ela se torna como uma arma de sobrevivência e também uma arma de resistência. E quando nós pensamos que a espada é a palavra de Deus e que ela nos coloca numa condição de resistência, isso me faz recordar o texto de Tessalonicenses, quando a palavra de Deus diz que nós, o corpo de Cristo, somos a resistência, que até aquele que resista seja retirado da terra, então o anticristo ou iníquo se manifestará. Então nós somos essa resistência armada com a espada, com a palavra de Deus. Amém, queridos? Somos a resistência. O diabo tem um limite para trabalhar. Os principados e potestades, as hostes do mal celestiais, elas possuem um limite para trabalhar e um limite para agir, porque nós, como igreja, somos a resistência. Amém? Há soldados de Cristo aqui? Amém. Há guerreiros do Senhor com a espada desembainhada? Amém. Glória a Deus. Então, desembanhe a sua espada agora em 1 Coríntios 10. Nós vamos ler hoje todo o contexto do nosso sermão hoje, que é expositivo. A gente vai fazer um sermão expositivo hoje. Está dentro desse contexto. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do primeiro versículo até o 11º. Do primeiro ao 11º. Gente, desculpa, eu estou um pouco gripado, tenho um pouco de paciência. Se eu espirrar, cada espirro, vocês dão glória a Deus aí. Amém? Nós vamos falar hoje sobre os 5 atributos da espada, ou 5 características, ou 5 prerrogativas da espada do Espírito. Amém? Diz o texto assim, irmãos: não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu há muito tempo atrás. Paulo exortando a igreja de Coríntios. Não quero que vocês esqueçam o que aconteceu há muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem. Olha o episódio que Paulo está trazendo à memória. Foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós. Paulo está trazendo essa história para o tempo dele. Aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram.
nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. Gravem isso. E foram mortos por serpentes. E não se queixe como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Então, nós vamos abordar aqui 5 características, 5 atributos dessa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A primeira delas, a espada do Espírito, é a espada de fogo que nos guia. A espada do Espírito é a espada de fogo que nos guia. E para isso a gente tem os primeiros versículos do texto que nós lemos, que é o versículo 1 e 2. Diz assim: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu há muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Essa nuvem, ela representa a presença de Deus. Às vezes a gente chama a glória de Deus ou a presença de Deus de Shekinah, né? Virou até moda, mas a palavra de Deus não cita esse termo. O original é kavod. Então essa nuvem é chamada de kavod. Ela representa a presença de Deus juntamente com aquele povo. Então, o kavod de Deus, ou a Shekinah, como queiram, estava presente juntamente com aquele povo a todo tempo. Diz o texto lá em Êxodo 13, 21 e 22. Olha o que o texto diz. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles. Quem ia? O Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los. Então, a espada, a palavra do Senhor, os guiava. No caminho e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Então, o povo podia andar tranquilamente, tanto na parte do dia como na parte da noite, porque durante o dia existia uma coluna de nuvem sobre eles, e durante a noite, uma coluna de fogo. E assim poderiam caminhar de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro. Ela percorria com eles todo dia. Enquanto havia sol, havia essa coluna de nuvem. Nem a coluna de fogo durante toda a noite. Eu não sei se vocês sabem, mas o deserto, ele tem uma mudança de temperatura muito drástica. É muito comum no deserto, durante o dia, alcançar 50 graus. Quase que a gente alcançou isso esses dias, né? Estava terrível o verão, né? 50 graus. Só que à noite, essa mudança de temperatura pode cair até a 5 graus. Desce 45. Aqui em São Paulo parece que foi 40 na Paulista e desceu para 16. Lá é 50, desce para 5. Agora você imagina, o nosso choque já foi grande, eu estou gripado, deve ser decorrente dessa mudança aí de temperatura. No deserto vai de 50 a 5, e isso pode ocorrer diariamente, consecutivamente, dia após dia, noite após noite. E aí a gente vê a proteção de Deus, não só na guia daquele povo, como aio daquele povo, mas a gente vê um Deus preocupado com as condições até da temperatura, porque essa nuvem protegia o povo do sol, guardava-os daquele sol, daquela insolação, daquele tempo tão quente. E a nuvem de fogo trazia calor durante a noite, que era muito fria. Então, existia o cuidado de Deus, existia a proteção de Deus. Ou seja, Deus dizendo não à frieza, Deus dizendo não ao intenso calor, à fadiga espiritual. É a proteção de Deus, é a guia de Deus, é o aio de Deus sobre o seu povo. A presença da nuvem mostra a presença de Deus naquele deserto.
Salmo 119, verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A espada de Deus, a palavra de Deus, que é a espada, ela ilumina os nossos passos e é luz que clareia o nosso caminho. Muitas vezes nos sentimos num lugar escuro, achamos que as coisas não estão dando certo, não conseguimos enxergar na frente, não temos visões espirituais para poder alcançar um pouco mais do que deveríamos. E muitas vezes reclamamos, porque não buscamos, muitas vezes, a presença de Deus, a palavra de Deus, para que possa iluminar os nossos caminhos. E essa é uma prerrogativa, a nuvem que coloca aqui a presença de Deus à disposição do seu povo. E depois nós temos o segundo ponto, quando fala do batismo. Aqui representa a presença do Espírito Santo. Então, aquele povo não tinha apenas a presença de Deus, ou tão somente a presença de Deus, mas também da pessoa do Espírito Santo, compondo aqui parte da Trindade. E aí, quando fala do batismo, a gente está falando da presença do Espírito Santo. Diz assim, na nuvem do mar, todos foram batizados. Mateus 3,11, eu os batizo com água para arrependimento. Jesus falando, eu os batizo com... João falando, perdão, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo representa a presença do Espírito Santo juntamente com aquele povo. E é o terceiro elemento, um cajado que guiava os seus seguidores, diz o texto, o Espírito Santo. Êxodo 14, 15 a 16 diz assim, então o Senhor indagou a Moisés. No momento em que Moisés está na frente do Mar Vermelho, queridos, ele recebe a palavra de Deus lá atrás. Que Deus, através da pessoa dele, salvaria o seu povo. E Moisés confiou na palavra do Senhor, claro, ele entendeu que o Senhor falara com ele, e ele seguiu o caminho para poder salvar aquele povo. Só que quando ele chegou diante do Mar Vermelho, ele chegou numa situação que ele não esperava, totalmente inusitada, porque quando ele olhou para frente, existia um Mar Vermelho. Dos lados, montanhas, para trás, Faraó, igual um leão, para poder tragar aquele povo todinho. E aí Moisés, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Só que Deus já havia dado uma palavra para Moisés. E Deus vai e o repreende. E Deus faz um questionamento, falando, por que clamas a mim, Moisés? Por que você está clamando a mim? Você já tem a minha promessa. Você já tem a minha palavra. É como se Deus estivesse falando assim com Moisés. Deus falou, você não precisa clamar a mim. Levanta a tua mão, estende o teu cajado e vai. Aquele cajado na mão de Moisés representa, metaforicamente, representa o Espírito Santo. É uma figura de linguagem que mostra que o poder estava na mão de Moisés, por meio do Espírito Santo de Deus, a autoridade que Deus havia dado. Por isso Deus falou, por que clamas a mim? É como se Deus falasse, o Espírito Santo está contigo, o cajado está na tua mão, erga o teu cajado, e o mar se abrirá, e foi o que Deus fez. E marche, manda o povo marchar. Deus fala, marche, e o povo marchou. E Deus salvou aquele povo. O cajado na mão de Moisés mostra que o Espírito Santo, mais uma vez, não só por meio do batismo, mas por meio do cajado e daquele povo que seguia Moisés, e o cajado que abriu o caminho, representando o Espírito Santo. Lá em Salmo 23, 4, todos conhecem muito bem esse verso, diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua palavra e o teu espírito, a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Olha o que João fala, o que Cristo falou lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, eu pedirei ao Pai que vos envie o Consolador. O cajado que consola representa o Espírito Santo. Jesus disse, eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo que conduz a toda a verdade. E depois no versículo 26 diz, o Pai mandará o Conselheiro em meu nome. Esse Consolador vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo o que eu próprio tenho dito.
Aquele povo tinha ali a presença de Deus, aquele povo tinha ali a presença do Espírito Santo. Aquele povo não havia sido escolhido como filhos. E hoje não apenas nós temos a presença do Espírito, como o Espírito está em nós, como somos templo do Espírito Santo. Nós temos um privilégio que aquele povo almejou possuir e não possuíram. O Espírito Santo trabalhava mais fora, hoje não, o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Então, eu quero te dizer uma coisa, meu querido, você tem o cajado na mão. Muitas vezes nós clamamos a Deus, oh Deus, nós temos a promessa, nós temos que trabalhar. Tem gente aí orando por questões que não precisa orar. Orando para saber se tem que fazer, se tem que pregar o evangelho, ou esperando uma resposta de Deus, esperando algo que Deus está falando para você. Por que clamas a mim? Foi-lhe dado um cajado na mão. O Espírito Santo já está em nós temos esse cajado nas nossas mãos. Então não há mar vermelho capaz de nos segurar, queridos. Numa tranca, numa porta, numa parede, numa ferrolho, nada pode te deter, porque o cajado de Deus está nas tuas mãos. Tome posse disso, o Espírito Santo está conosco, a nuvem de Deus está sobre a tua vida. Muitas vezes achando que estamos perdidos, queridos. Nós temos a direção de Deus, a espada de Deus está conosco, que é a palavra do Senhor, aquela que nos guia, aquela que nos leva para o caminho certo. Mas muitas vezes, por causa do, como diz a exemplo do povo, que murmurava e reclamava, como diz Paulo em 1 Coríntios, rodaram no deserto tantos anos. Quantas vezes a gente roda, volta para o mesmo lugar, quantas vezes a gente dá cabeçada, e a gente não para pensar, Deus, como eu estou murmurando, Deus, como eu estou reclamando, Deus, eu deveria estar fazendo a tua vontade. Muitas vezes nós queremos e nós nos guiamos pelo nosso próprio intuito, o nosso próprio discernimento, as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, objetivando os nossos próprios projetos, e colocamos Deus em segundo plano. Deus é o plano B. Se o meu plano não der certo, eu parto para o plano de Deus, sou o que o povo fez. O povo achou que tinha a sabedoria, que tinha o conhecimento, e que Deus não era suficiente para eles, ao ponto de construir bezerros de ouro, para idolatrar, para buscar esses deuses como guias. E muitas vezes nós não construímos bezerros literais de ouro, queridos. Mas nós construímos bezerros nos quais nós depositamos muitas vezes as nossas confianças. Talvez o seu bezerro de ouro pode estar na tua conta. Talvez o teu bezerro de ouro é a tua casa, são os seus bens. Eu não sei se você tem um bezerro de ouro, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus precisa ser prioridade na tua vida. Deus precisa ser o seu Deus. E aí a gente entra no segundo atributo dessa espada. A espada do Espírito tem o fio de pedra que sacia a fome e a sede. E aí a gente dá continuidade ao texto. Versículo 3 e 4 diz assim: todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E esta rocha era quem, queridos? Rocha Cristo. Jesus, a rocha que jorra água para a eternidade. Jesus é a rocha, aquela que mata a sede do seu povo. João 4, 13 e 14, Jesus afirmou, o próprio Jesus diz, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E mais à frente, no capítulo 6, versículo 35, reafirmou dizendo o seguinte, próprio Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede.
Jesus é o nosso alimento. Jesus é a rocha que nos alimenta. Jesus é a rocha que sacia a nossa sede. Você tem fome do Espírito? Você tem sede do Espírito? Como está a sua vida? Você se encontra hoje saciado? Você pode dizer que você é uma pessoa saciada? Qual o tipo de alimento que você tem provado? É aquele alimento que Jesus lhe dá? É a palavra de Deus, essa espada que sacia a fome e sacia a sede, ou você tem buscado alimento em outros lugares? Qual tem sido a sua fonte? Da onde você tem buscado aquilo que te sacia? Uma fonte de água amarga ou na fonte de água cristalina? Porque essa amarga não só lhe deixará ainda com sede, como poderá te matar. Mas Jesus lhe oferece uma água viva que te lança, como diz a palavra. O próprio Jesus falou, que te remete, que te lança, que te projeta à eternidade. Essa água é a palavra de Deus, queridos. É a espada que bate na rocha e faz jorrar água para a vida eterna. Jeremias 15:16 diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Pertenço a ti, e esta é a minha alegria. Eu as comi. Possamos, queridos, comer dessa palavra, e possamos nos alimentar a cada dia dessa palavra. E muitos de nós, muitas vezes, nos perdemos, não saímos da nossa fase embrionária, como meninos, tomando leite na mamadeira. Paulo falou, já poderia comer alimento sólido, já poderiam ser mestres. E muitos aí, há muitos anos, eu sirvo ao Senhor, e não tem coragem de pegar essa espada, falar do amor de Deus para quem quer que seja. Ele não consegue usar a boca, ele não consegue usar a língua para falar a palavra de Deus. Ele usa a língua para tudo, menos para falar da palavra de Deus, menos para anunciar esse evangelho, menos para dar alimento a quem precisa comer, a matar a sede de quem está com sede. Quando Jesus, lá em Mateus 25, diz, tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Ah, Senhor, eu lembro. Quando é que o senhor estava com fome aqui, a gente deixou o senhor passar fome? Quando é que o senhor esteve com fome e a gente deu de comer? Ou o senhor esteve com sede e a gente lhe deu água? Quando? Jesus vai e diz o seguinte, toda vez que fizeste para qualquer um dos meus pequeninos, fizestes a mim. Isso aí não tem só o viés, queridos, material, de comida, de alimento. Não, também tem a conotação de algo espiritual, de alimento espiritual. E ainda eu digo mais, sobretudo, de alimento espiritual. Porque quando aquele mendigo ali na porta do templo chegou para Pedro, o coxo chegou para Pedro e falou assim, eu quero dinheiro, talvez até para se alimentar. Pedro falou, não, eu não tenho dinheiro, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele deu alimento para aquele homem. Ele fez aquele homem reviver. Certamente aquele homem já estava morrendo espiritualmente. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantas pessoas têm morrido espiritualmente ao seu lado? Quantas pessoas você tem visto passar por você? Quando eu falo passar por você, eu não estou falando na rua, mas na tua vida, no teu dia a dia. Pessoas que estão lado a lado com você, talvez trabalhando com você no mesmo nicho, ou talvez dentro da sua casa, da sua própria família. Quantos estão ali com sede e com fome, e você, abastado da palavra de Deus, cheio de alimento, não é capaz de dar? Aí Jesus vai chegar, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber. Senhor, quando eu fiz isso? Quando negastes a qualquer um daqueles pequeninos.
Eu não sei como que vai ser o juízo, queridos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vai ter muita gente abrindo a mão e sangue inocente sendo derramado. Senhor, eu fiz maravilhas no teu nome, Senhor. Senhor, olha, eu expulsei demônios. Curei. Querido, você sabe o que é o dom de operação de maravilhas? É muito maior que de cura. Operação de maravilhas faz nascer olho. Faz braço brotar onde não tem braço. Faz morto ressuscitar, voltar à vida. A pessoa chega para Deus, eu fiz maravilhas no teu nome. Eu trabalhei na igreja. Eu ia na igreja todo domingo. Eu ia na igreja toda semana. Eu ia na célula também. Apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, vós que praticais o pecado e a iniquidade. Jesus fez é muito sério, queridos. E Jesus nos dá a possibilidade todo o tempo de nos justificar e perdoar os nossos pecados. O problema é que muitas vezes nós queremos viver como esse povo, uma vida de imoralidade sexual, uma vida de promiscuidade, uma vida de farra. E aí não reclame quando a serpente vier e lhe matar. Porque foi assim que aconteceu com aquele povo. Terceiro, ela é a espada dourada que nos corrige. Ela é a espada de bronze que nos corrige. Versículos 5 a 9 diz assim: no entanto, Deus não se agradou da maioria deles. Falando daquele povo. E seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós. O que aconteceu com aquele povo é a advertência para nós que vivemos o fim dos tempos, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. Eu acho incrível uma coisa em Deus, sabe o que é? Que Deus quebra todo o arquétipo. Se existe o arquétipo do mal, Deus cria o arquétipo do bem. Se você vê falar lá do leão de asas, do Império Babilônico, que exterminou um monte de gente, um império cruel, que matava, que guerreava, que destruía nações, impérios, tribos. E você vê falar de um leão que fica ao nosso derredor, bramando como um leão. Deus vai criar o leão da tribo de Judá. Do mesmo jeito que existiam serpentes, a serpente que foi e estimulou o pecado lá no início da humanidade. As mesmas serpentes que foram criadas pelos mágicos, pela ciência oculta, ali pelos feiticeiros de Faraó, duas serpentes. Arão lança seu cajado e dali sai a serpente que engole as duas serpentes de Satanás. Não há nada que o diabo crie, que Deus não crie algo melhor. Aí o que Deus faz? A serpente mata 23 mil. O que Deus faz? Deus cria a serpente dourada, Jesus. A serpente de bronze. E fala com Moisés: Moisés, coloca uma estaca aqui de madeira. Pendura uma serpente de bronze aqui. Uma serpente dourada. Todo aquele que for picado por essas serpentes aqui, ó. Se ele olhar para a serpente dourada, ele é perdoado. Deus cria a serpente dourada. Aquele povo tinha a presença de Deus nas nuvens, no cavote de Deus, no cavote de Deus. Tinha o Espírito Santo, o cajado, tinha a rocha, tinha Jesus, e agora ele tem a serpente dourada.
Ele tem a serpente dourada. Números 21, 8 e 9 diz o seguinte: e disse Deus a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E acontecerá que todo que for mordido e olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E acontecia que se alguma serpente mordesse alguém, ele olhasse para a serpente de bronze, ficava vivo. E ficava vivo. Pode vir quantos demônios forem sobre a sua vida, mas Jesus está contigo. Se você olhar para a haste, que é a cruz, se você olhar para a serpente dourada, Jesus lhe perdoará. Jesus lhe perdoará. Jesus confirma ser a serpente dourada, lá em João 3, 14 e 15, ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. A serpente dourada está conosco. A serpente dourada é Jesus, a mesma que salvou aquele povo do pecado. E aí a gente entra no quarto atributo. A espada do Espírito tem a lâmina afiada que nos adverte. O que é que diz o texto? Continuando, verso 10 e 11. E não se queixem como algum deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles não servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Alguém aqui tem sido advertido pela palavra de Deus? Amém? Eu estou sendo agora. Alguém aqui aceita essa advertência de Deus? Amém. Amém? Como filhos, recebemos a advertência. Amém. Melhor repreensão aberta do que o amor encoberto também, queridos. Amém? Amém. Continuando, quero ler agora Apocalipse 19, 15, o que a palavra de Deus fala. Da boca de Jesus saiu uma espada afiada, com a qual ferira as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisará o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Sua espada está afiada, queridos? Espada sem fio não resolve. Sua espada está afiada para advertir o fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, literalmente. Quando Paulo fala sobre o fim dos tempos lá para Coríntios, ele está falando de todo o período após Jesus. Mas nós estamos vivendo a última geração. A Agenda 2030 está pronta aí já, ó. Amanhã na escola nós vamos passar um vídeo aí. Cadê o Marcelo? Marcelo, eu mandei um vídeo para ele lá. Tremendo, não é aquele vídeo? Daquela seita lá religiosa. Mas nós vamos passar no estudo, viu, queridos? Está tudo pronto, queridos. Tudo pronto para o anticristo aparecer. Mas antes disso, a igreja vai ser arrebatada, amém? Quem vai estar com Jesus nas nuvens? Mas para isso a gente tem que ficar com a nossa espada afiada, queridos. Temos que afiar, temos que fazer o fio na espada e advertir a todos no final dos tempos. Anunciar, queridos. Vocês já pararam para perceber quantas igrejas pararam de anunciar que Jesus está voltando? Como isso está ficando cada vez mais raro? Como estamos entrando, ingressando cada vez mais dentro de um ambiente apóstata, afastado da fé. Mas há um grupinho do avivamento, amém? Nós estamos incluídos dentro desse grupo. Você está, afia a espada. 2 Timóteo 2,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura. E proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Você não pode ficar sem essa espada. Você não pode ficar sem a palavra de Deus.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que eu me ama. Porque falar que amamos a Deus é muito fácil. Mas será que a gente tem guardado a palavra dele? Será que a gente tem vivido? Quando fala guardar no termo original, é viver. Você tem vivido a palavra de Deus? Você de fato tem vivido isso? Por derradeiro, quinto atributo, ela é a espada eficaz que nos dá vida, que traz vida ao ser humano. E a espada, que ele diz, é interessante que a espada tanto pode ser usada para o mal como para o bem. A gente está falando aqui da espada de Deus, é a espada eficaz, é a espada afiada, é a espada que traz vida, é a espada que corrige, que adverte, é a espada que salva, que guia. Nós estamos falando da espada de Deus, mas existe a espada do mal. Existe a espada do mal. E a gente sabe, tem um caso muito típico aqui lá em Mateus, né? 26, 51, 52, Pedrão faz um show. Um dos que estavam com Jesus, quem é? Pedrão. Estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarda a espada, Pedro. Guarda essa espada. Pois todos que empunharam a espada, pela espada morreram. Nós falamos que a espada de Deus é aquela que nos traz vida, mas a espada da carne, a espada do mundo, traz morte. A mesma medida que se mede com a espada da carne, nós somos medidos. Com a mesma régua que você mede, você é medido com a mesma régua. O problema é que muitas vezes nós queremos medir a vida do outro, nós queremos julgar a vida do próximo, medindo nem com régua, é com trena eletrônica, trena laser. Só que quando a gente olha para as nossas medidas, nós queremos olhar na lupa, nós queremos olhar no microscópio, porque nós a achamos muito pequeno. Só que quando isso acontece, Jesus repreende e fala, mas Jesus nos ensina, você está querendo tirar o argueiro do irmão, vai ter uma trave nos seus olhos. Queridos, quando nós medimos, nós usamos espada da carne. A mesma medida que nós medimos, nós somos medidos. E nós queremos muitas vezes medir com ódio, medir com raiva, medir com vingança, mas não queremos receber o mesmo, não queremos receber amor, misericórdia. Davi, quando foi confrontado por Natã, vocês conhecem essa história? Davi foi confrontado por Natã, que falou, o Davi tem um homem que ele, com a única ovelha do seu vizinho, ele tem várias, o seu vizinho só tinha uma, ele pegou essa ovelha, e ele roubou. Davi vai e repreende, fala assim, este homem é digno de morte, cadê ele? Traga ele para cá. Medindo com justiça, Natã falou, este homem, Davi, é você. Nisso, Davi fala, Senhor, misericórdia. Ou seja, nós queremos medir com justiça, mas queremos ser medidos com misericórdia. Não, queridos. Se você medir com justiça, você vai ser também medido por justiça. É por isso que a nossa espada tem que ser a espada da misericórdia. Que é a palavra de Deus. A espada da graça. A espada do amor. Essas são as palavras que devem sair da nossa boca. Esses são os sentimentos que devem imperar dentro de cada um de nós. A espada da carne não é eficaz. E ela tem um efeito bumerangue para a morte. Tudo que você lança, o bumerangue volta. E volta para a morte. E volta para a morte. Mas a espada do Espírito é eficaz. E tem efeito bumerangue para a vida. Tem para a vida. João 5, 24 diz, eu garanto, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas passou da morte para a vida. E continuando, na exegese em Hebreus, o autor de Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, a espada de Deus, ela é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga
os pensamentos e as intenções do coração. Essa é a espada de Deus, viva e eficaz. A espada de Deus dá vida a quem ouve e morte a quem rejeita. Se a gente for ver o bom perfume de Deus, nós somos o bom perfume de Deus, amém? Já preguei isso aqui, foi bênção, não foi? Nós somos o bom perfume de Deus. O bom perfume de Cristo. E Cristo passa perfume, e esse perfume é você. Você já parou para pensar isso? Amém. Você dá cheiro a Cristo. Cristo fica perfumado com você. Agora, será que eu estou sendo realmente, de fato, esse bom perfume? Porque aqui fala que a palavra de Deus ela pode dar vida e ela pode dar morte. E assim é o bom perfume que é a palavra de Deus. Segundo os Coríntios 2, 14 e 16, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido. Gente, eu vou repetir, talvez vocês não entenderam. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Será que a gente está fazendo parte desse processo de conhecimento de Cristo? Será que você tem anunciado isso? Porque somos o bom perfume de Cristo. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. O nosso cheiro se espalha entre salvos e perdidos. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro, é um fedor que mata. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, a tua espada é uma espada que mata e uma espada que dá vida. A tua espada é a espada do bom perfume. Ela vai matar quem rejeita Cristo. E ela vai fazer viver aqueles que são do Senhor e querem Cristo. Amém. Esse é a finalidade do bom perfume, essa é a finalidade da espada. Jesus, quando esteve no deserto, Jesus usou o tempo todo a espada. Diz a palavra de Deus que ele foi conduzido, Mateus 4, me parece, Mateus 4. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E ele ficou ali 40 dias sem comer e sem beber nada. E depois de 40 dias ele sentiu fome. Quem aparece? O capiroto. Aparece lá. Assim, agora é o momento de pegar esse cara. Assim, aqui, vou falar um negócio aqui. Essas pedras aí, tá vendo? Não tinha nada no deserto, só pedra, areia, pedra. Tá vendo essas pedras aí? Ó? Pede a Deus, se você pedir para transformar em pão, vai matar a tua fome aí. Aí Jesus pega a espada. Assim, mas diz a palavra de Deus que nem só de pão viverá o homem. Amém. Toda palavra que sai da boca de Deus, da espada que sai da boca do meu Pai. Quantas vezes, queridos, o diabo nos ataca no nosso momento mais delicado, no nosso momento de fraqueza. E quantas vezes a gente não desembanha a espada. Porque o diabo ele é tão astuto que ele se transforma em anjo de luz, ele usa a própria palavra de Deus contra você. Olha, você pecou, vai ser condenado. Acabou para você. Perdeu, mané. Está repreendido, capiroto, que a palavra de Deus fala que eu fui justificado naquela cruz. Eu fui perdoado naquela cruz. A nossa dívida foi paga, Satanás. Deus pegou o meu pecado e lançou no lago do esquecimento. E nem eu, nem você temos o poder de pegar um barco e ir lá pescar. Está guardado, está lançado. Nem Deus se lembra mais. Amém. Defenda com a espada, que é a palavra de Deus. Temos que manejar bem a palavra de Deus, manejar bem a espada. Já conhece algum esgrimeiro aí que não maneja bem a espada? Conhece? Não. Ele precisa manejar bem. E nós precisamos manejar bem. E aí o Satanás não desiste. Ele vai, pega ele e coloca lá no pináculo do templo
Ele transporta Jesus. Eu fico imaginando como que ele transportou. Gente, é um mundo total, um ambiente totalmente espiritual. Já pega e transporta Jesus. E com certeza ele não foi à força. Jesus falou, não, vamos lá. Sei lá, vamos lá. Ele estava no deserto. Ele leva Jesus para a cidade santa. Ele é transportado pela cidade santa. Certamente Jesus vai em espírito e ele coloca ele lá no pináculo do templo e fala, agora eu quero ver. Você não é filho de Deus? Atira daí. Se lança. Jesus, porque os seus anjos, diz o Senhor, dará conta de ti. Olha como o diabo é astuto, queridos, usando a própria palavra para poder agir contra Jesus. E Jesus repreende novamente com a palavra e fala, não tentarás o Senhor teu Deus, assim diz as Escrituras. E depois o diabo, não satisfeito, leva ele até um alto monte, de modo que ele pudesse ver todos os reinos, todos os impérios. Satanás diz, foi-me dado, eu te dou tudo, se prostrado me adorar. Jesus falou assim, Senhor Deus disse, somente teu Deus adorarás, só a ele servirás. Amém. Queridos, nós temos que estar instruídos na palavra. A espada de Deus tem que estar conosco, afiada, ser eficaz e saber ser manejada. Manejar bem a palavra. Davi, foi interessante porque quando a gente pega a passagem de Davi, ele nega usar a espada de Saul. Saul vai e oferece para Davi, usa a minha espada. Saul estava em pecado. Aquela espada de Saul representava a espada do pecado, a espada humana, a espada da carne. Davi não usou. Mas usou a exemplo de Jesus. Davi pega a espada de Golias, a espada do inimigo, e decepa a cabeça dele. Queridos, que toda palavra que vier contra você sabendo manejar a palavra de Deus, que em nome de Jesus, você utilize a força dessa espada para poder me defender e para poder contra-atacar o inimigo. Amém? Bom, nós concluímos, queridos, e para concluir eu quero que vocês façam uma reflexão. Que você seja a primeira espada, que você seja uma espada afiada de advertência, pois Cristo voltará. Eu quero te desafiar, queridos, a anunciar a todos aqueles que você encontrar pela frente, anunciar com ousadia, com intrepidez, anunciar que Cristo está voltando. Eu quero lhe fazer esse desafio hoje. Cristo está voltando. E é nossa obrigação, queridos, anunciar isso como atalaias do Senhor, que vocês possam anunciar que Cristo está voltando, que você seja uma espada capaz de matar a fome e a sede, como alimento no meio da miséria, como água no meio do deserto, queridos, que vocês possam matar a sede de todos aqueles que necessitam. Que você seja uma fonte de misericórdia. Você sabe o que significa misericórdia, queridos? Miséria, córdia, coração. É você colocar o coração na miséria do teu próximo. Quando você clama a Deus, Senhor, misericórdia, você está pedindo, Deus, coloque o teu coração na minha miséria, que possamos exercitar isso na nossa vida. Que você seja, queridos, uma espada forjada e provada no fogo do Espírito. Amém? Estamos forjados? Amém. Provados? Você sabe como que se forja uma espada? Ao contrário do que os filmes hollywoodianos mostram, em um dia, forjando uma espada, demora, às vezes, meses e meses, queridos. Às vezes, mais de 100 dias para se forjar artesanalmente uma espada. Pega o ferro de aço, coloca a 700 graus centígrados. E você reclamando da sua tribulação, né? Se eu falar que quem é a espada do Senhor, que nós vamos levantar a mão, eu também vou. Mas será que a gente está disposto realmente, queridos, a enfrentar, ser forjado por Deus? Que é nos colocado a metáfora da espada para que possamos entender. 700 graus centígrados, até o ferro ficar molenga, mole. Quantas vezes Deus faz a gente passar por isso, né, queridos? A gente acha que a gente é o tal,
ferro, eu sou de aço. Aí Deus começa a forjar. Deus coloca a gente ali, ó. Começa a colocar o fogo de 700 graus em cima da gente, até a gente ficar molinho, molinho. Falar, Deus, não aguento mais. Não aguento mais, até amolecer. O cutelo dá marteladas sobre uma bigorna. Aí coloca a gente dentro de uma bigorna e Deus começa a dar martelada. Pá, 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 pá. E depois põe numa prensa. Depois ele vai para a têmpera. Ele é jogado na água e no óleo. A pessoa, você sai de 700 graus e, de repente, você cai lá na água gelada, um óleo mineral. Aí dá aquela fumaça. E esse processo é feito repetidamente por várias vezes. É a tribulação que produz a paciência, que produz a experiência, que produz a esperança da nossa vida. É o processo. Só que muitas vezes nós não queremos. Começa a aumentar os graus, nós chega. E muitas vezes nós resistimos e não queremos ser forjados, não queremos ser provados. Por isso que Paulo fala, eu me alegro nas aflições. Ele tem que ser muito ousado para falar isso. Eu me alegro nas aflições, nas tribulações. A gente está vendo um camarada falar que sofreu 3 naufrágios, perseguição, foi dado como morto, sofreu de tudo quanto é tipo de agrura. Ali. Mas se alegra nas aflições. Por quê? Porque precisamos ser forjados. Você precisa sair daqui hoje com uma espada forjada. Mas eu fui forjado, eu estou bem. Mas será que completou a obra? Porque depois que o cutelo pega e forja a espada, ele tem que passar a lixa. Aí a gente é lixado. Passa a lixa grossa, depois passa a lixa mais fina, depois passa a pedra. Vai passando pedra na gente, vai esfolando a gente todinho. Por muitas tribulações importa herdar o reino de Deus. Querido, se tua vida está aqui, teu paraíso está aqui, esquece. Que não é a nossa morada, amém? Amém. E Cristo já garantiu que a nossa morada está pronta. Você recebe isso. Queridos, eu falei isso na célula passada, é um pontinho na eternidade. Nossa vida é efêmera. O que a gente está vivendo aqui, queridos, tudo esse tempo, o tempo da humanidade, de Adão para cá. Vamos contar de Adão para cá. Seja a teoria da Terra Nova, 6.000 anos. Vamos dar um exemplo. 6.000 anos para cá. Isso é um pontinho na eternidade. E aí, né, vou falar um eufemismo aqui. Às vezes a gente entrega o leitão por causa de um torresmo. É um pontinho na eternidade. Paulo fala, as pequenas tribulações que vocês passam aqui nessa vida não se compara com a glória que há de vir. Paulo está dizendo, vocês estão vivendo um pontinho dentro de uma eternidade que não tem fim. E muitas vezes a gente faz como aquele povo. Mesmo com a nuvem sobre si, com a presença de Deus, mesmo com o cajado, mesmo com a rocha, mesmo com a serpente dourada, eles iam para comer e beber na farra. Eles iam atrás de imoralidade sexual. Eles perdiam toda a eternidade por causa de um pontinho no meio da eternidade. E possamos, queridos, valorizar tudo aquilo que Cristo fez por nós. E possamos, como guerreiros, soldados de Deus, amém, usar a nossa espada e aprender a manusear a nossa espada com o conhecimento da palavra de Deus. Deus possa abençoar a sua vida e que essa palavra realmente encontre um ambiente, uma morada no coração de cada um de vocês. Isso não sirva para vocês apenas hoje, mas que vocês levem consigo, cada um, vocês levem dentro do coração e da mente de vocês a necessidade que nós temos de aprender a palavra de Deus e aprender a manusear essa espada. Em nome de Jesus. Amém? Convido a todos para fechar os seus olhos, para que possamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a nossa língua
sirva como uma espada viva e eficaz. E não para destruir outras vidas, Deus. Pedro usou aquela espada para poder ferir uma orelha. E quantas vezes, Deus, usamos palavras para ferir o ouvido de pessoas, falando palavras que machucam, palavras que ferem, palavras que levam até a morte. E não somos capazes, Deus, de usar a espada da misericórdia, perdoar e amar. Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Possamos aprender a viver um evangelho pleno e genuíno. Não um evangelho de engodo, de falácia, de utópico. Mas, Deus, que possamos viver um evangelho real, Pai. O sacrifício que teu filho fez naquela cruz por nós. O fato, Deus, de que somos templo do Espírito Santo. Nós não podemos concordar, Deus, com o pecado. Nós não podemos concordar com a vanglória, com a lascívia, com a imoralidade. Deus nos ensina, Pai, a viver uma vida de santidade, de intimidade contigo. Deus, que a tua palavra possa estar dentro do nosso coração e da nossa mente, indo tão profundo, Deus, ao ponto de dividir alma e espírito. Deus, eu sei que a sua presença está conosco, Pai. Jesus, eu sei que o Senhor está conosco. Espírito Santo, eu sei que somos templo. Ó Deus, que possamos honrar o nome do Senhor, Pai. Que possamos declarar em toda a terra, em todos os rincões, que Jesus está voltando. E Jesus morreu para perdoar pecados, para salvar. Que não possamos mais, Deus, ser omissos. Perdoa-nos, Deus. Deus, pega o nosso pecado da omissão e lança no lago do esquecimento, Pai. Queremos sair daqui hoje, sairemos daqui hoje, Deus, com a espada desembainhada, com a armadura do Senhor, para proclamar este evangelho. Quando abrir a nossa boca, assim como Jesus, quando abrirá a sua boca e ferirá as nações, que possamos, Deus, abrir a nossa boca e sair uma espada dos nossos lábios, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nos dê essa autoridade, Deus. Não considere a vida medíocre que vivemos até aqui, ó Deus, mas queremos viver uma vida voltada para o Senhor. Que o Senhor ocupe a partir de agora, Deus. Se há na vida de alguém aqui a sensação, o sentimento de que o Senhor não está ocupando o primeiro lugar, que ele saia daqui hoje transformado, declarando que a partir de agora o Senhor estará ocupando o primeiro lugar da sua vida. Em nome de Jesus, Deus. Nós recebemos a tua palavra, em nome de Jesus, como uma espada cortante, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Deixa eu parar a gravação para a gente falar mais alguma coisa aqui.